Prontinho, vou iniciar a gravação, então bom dia novamente, tá, a todos. Vou deixar aqui aberto para os demais irem entrando. Então, espero que vocês estejam bem, tá? Hoje vai ser online também. Eu espero que semana que vem a gente já consiga encerrar o conteúdo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas práticas comerciais, importante também que vocês saibam, porque isso também cai no AB. E aí eu até trouxe, acho que uma questãozinha do AB para vocês e uma peça também de como é que se apresenta de acordo aí com o conteúdo. Mas deixa eu passar aqui para vocês, para a gente já começar a ver, inclusive. Olha só, quando a gente fala ali de práticas comerciais, a gente entende que o Código de Defesa do Consumidor, ele não proíbe, né, a lei de fato que o fornecedor ele cobre, né, isso é um direito do fornecedor, óbvio, pelo amor de Deus, mas ele estabelece ali limites éticos e legais para esse tipo de cobrança. Se vocês forem ver o artigo 42, né, ali na íntegra, deixa claro que ali o consumidor inadimplente, né, aquele consumidor que não paga, ele não pode ser exposto ao ridículo, vocês já sabem isso. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso, o próprio Código Civil também traz previsão sobre isso. Né? Então, o consumidor ele não pode ser submetido ao constrangimento, à ameaça, ou seja, o credor ele pode cobrar, mas ele precisa respeitar a dignidade da pessoa humana, é princípio fundamental da própria Constituição, a gente já sabe disso. O que o Código de Defesa do Consumidor quer evitar com isso, né, são aquelas situações abusivas pelas quais a gente já tratou em sala de aula, né, ligações em horários inadequados, cobranças no trabalho, mensagens humilhantes, exposição em redes sociais. Então, tudo isso configura uma prática vexatória pelo qual o Código de Defesa do Consumidor traz esse tipo de limitação, né, e pode até gerar indenização, responsabilidade, até criminal, inclusive, com relação a isso. Só que é importante a gente conseguir diferenciar para que é uma prática de fato comercial, né? E que é considerada ali uma ameaça ilícita. Se o fornecedor disser, por exemplo, seu nome será negativado, ou vamos entrar com uma ação judicial, né? Isso não é de fato um crime nem um abuso, né? Então ele está ali só exercendo o seu direito ali legítimo de cobrança. Quando eu faço a leitura do 42A, que é o que vem logo em seguida, que foi incluído pela lei ali do superendividamento, né? A lei de 2021, inclusive até onde você já tratou sobre isso, nossa, Geilson, isso, falou sobre essa questão do superendividamento, sobre essa lei 14.181, reforçou-se ali a questão da transparência, né? Os próprios documentos de cobrança que devem ser meios ali legais com relação a isso, deve conter o nome, o endereço, o CNPJ, o CPF do fornecedor. Tudo isso evita cobranças falsas também, golpes pelos quais a gente sabe que estão cada vez mais corriqueiros, né? De pessoas que se passam ali por empresa, enfim, por outras pessoas. E aí, quando a gente faz essa leitura, a gente traz essa transparência, esse princípio da informação, até mais reforçado com relação a isso. Quando a gente pula lá para o artigo 71, que foi o que eu coloquei ali para vocês, inclusive, né, do Código de Defesa do Consumidor, que tipifica ali como crime o uso de métodos vexatórios, especialmente se houver ali interferência injustificada no trabalho, né, a gente entende que, inclusive, essas cobranças, né, que insistem em horários bem impróprios, bem inapropriados mesmo com relação ao consumidor, e pode gerar até pena criminal com relação a isso. Por exemplo, pense em situações pelas quais você, como consumidor, pode sofrer aí nessas cobranças. Mas ligações existentes todos os dias, né, a gente sabe que isso acontece demais, inclusive às vezes até à noite. Hoje, com a questão da mudança aí do STJ, isso tem diminuído muito. Mas até então, tinha cobrança ali em horário de trabalho, até tom agressivo, inclusive. A gente tem casos pelos quais chegaram ao nosso escritório gravadas, situações gravadas, né, que o consumidor de fato conseguiu gravar. Hoje é muito fácil vocês conseguirem gravar pelo celular, basta ter um aplicativo, o próprio sistema operacional consegue gravar isso de forma nativa. Pelo qual o consumidor demonstrou que houve uma cobrança, né? Até poderia ser uma cobrança realmente de fato legal, só que o tom pelo qual o fornecedor chegou àquele consumidor foi de uma forma realmente bem agressiva
e aí que enseja aí até danos morais com relação a isso. Então, mensagens em grupo de WhatsApp, né, marcando o nome do devedor, outra coisa que não pode ser, não pode acontecer, levando à exposição daquele consumidor perante outras pessoas ali, seus pares do bairro, por exemplo, né? Cobrança feita em voz alta dentro do local de trabalho é outra coisa que não pode, né? Deixando o consumidor envergonhado. Ah, professor, mas enfim, o cara está devendo. Ok, mas tem formas pelas quais você pode cobrar aquela pessoa, o devedor, né? Publicações em redes sociais, né? Fulano é caloteiro. Não pode, pelo amor de Deus. Tudo isso é considerado ali constrangimento do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, né? Uma exposição considerada vexatória. E aí o consumidor ele pode processar por dano moral. Meu Deus, professor, mas ele está devendo e ainda assim ele processa o credor? Sim, até porque a forma pelo qual ele está sendo cobrado pode superar até a própria dívida com relação a isso, né? Então, você já deve saber que há decisões de tribunais, né, tanto do nosso estado, eu falo tribunais locais nesse caso, condenando empresas por ligar dezenas de vezes por dia, como o próprio STJ já reconhece isso, essa cobrança excessiva ela é ilegal, né? Mesmo sem palavrões, tá? Mesmo às vezes sem ter um tom necessariamente agressivo do ponto de vista linguístico, mas às vezes a gente sabe que aí a forma como é feita, né, insinuando que aquela pessoa deve Deus e o mundo, basicamente isso, fere o direito e a própria tranquilidade com relação ali a aquele consumidor. Inclusive, alguns bancos, algumas empresas terceirizadas, elas tentam se justificar ali dizendo que o sistema é automático. Ah, não, é um sistema automático e tal. A gente não trabalha ali com cobranças humanizadas, mas isso não afasta a responsabilidade, tá? Então, isso realmente não afasta a responsabilidade daquele fornecedor com relação àquele meio pelo qual ele está cobrando. O consumidor ele deve ser respeitado em qualquer meio de comunicação. A pessoa pode ser telefone, WhatsApp, sim, telefone, WhatsApp, e-mail, aplicativo, carta, enfim, a forma como chega, não sei se vocês souberam, inclusive, há alguns anos, isso viralizou, né? Era uma pessoa que tinha entrado em contato com uma dessas operadoras, eu não lembro qual era em específico, parece que fez uma reclamação, se estressou, como consumidor tem esse direito, acabou se estressando, e a atendente parece que mudou o nome do cara ali, do rapaz, ou da moça, enfim, não lembro, para caloteiro, desse jeito. E aí chegava cartas no nome da pessoa com este nome, caloteiro, só chegar. Tinha um endereço, tudo por conta desse estresse aí entre a pessoa, o consumidor, e aí aquele intermediário, no caso, o atendente daquela empresa. Olha que absurdo. Então, assim, práticas como essas devem ser, obviamente, evitadas. Perceba que o artigo 42, que eu coloquei lá para vocês, especialmente 42A, na verdade, né, que a gente acabou de comentar, ele foi introduzido ali pela Lei 14.181 de 2021, conforme eu falei para vocês, né, a lei do superendividamento, e aí ela veio justamente para equilibrar, de certa forma, essas relações de crédito no nosso país, porque até então a gente pensava em Código de Defesa do Consumidor, era basicamente aquele cara que entrava ali na loja e tinha algum tipo de proteção. Quando a gente falava de crédito, do consumidor ali perante o banco, essa situação ainda era muito obscura perante o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse artigo, e a própria lei, obviamente, né, do superendividamento, trouxe uma clareza com relação a isso, né? O que acontece é que ali, até 2021, de fato, o nosso código, ele falava muito sobre a questão do consumo específico ali daquele consumidor para uma venda, por exemplo. Mas sobre o crédito ainda era realmente uma coisa que ninguém sabia muito bem o que fazer. Era uma construção jurisprudencial, na verdade, né? Então, o crédito é o principal motor do consumo, a gente sabe disso. A gente fala de cartão, a gente fala de empréstimo, a gente fala de crediário, fala do Pix parcelado hoje, né? Isso acabou realmente gerando ali uma massa de consumidores presos em um ciclo de dívida. Né? Muitas vezes acabam se enrolando em algum tipo de dívida realmente importante, não sabem como sair, muitas vezes são cobrados, às vezes de forma realmente bem lícita, né? Não tem problema nenhum em ser cobrado. Óbvio, se você está devendo, você tem que ser cobrado, né? Só que outras vezes de forma bem abusiva. Então, a lei em si, essa lei, ela não apenas protege o consumidor, né, na hora da compra, mas também traz essa responsabilidade, traz
depois que ele já está endividado, uma forma de conseguir resolver, negociar aquilo com aquele fornecedor. O foco é evitar justamente a cobrança abusiva, óbvio, é reforçar isso que eu acabei de falar para vocês, né? Permitir uma renegociação responsável com aquele fornecedor, garantindo de fato ali o mínimo existencial para aquele consumidor, né? O consumidor ele continue tendo base para viver, comida, moradia, saúde, transporte, enfim. Vocês sabem que hoje com um salário mínimo isso é muito difícil a gente conseguir conciliar isso, ainda mais uma dívida pela qual vai só ali aumentando. Estava até vendo, inclusive, um vídeo outro dia de um especialista, né? E aí, não sei quem foi que perguntou, uma daquelas pessoas que acabam comentando ali num TikTok, por exemplo, qualquer, e aí disse assim, fulano, eu estou devendo R$ 10.000 para um banco X, né? O que é que você recomenda? A gente renegociar diretamente com o banco ou esperar um daqueles mutirões pelos quais se faz para renegociação aí que tem um bom desconto. Aí ele disse, olha, sinceramente, é bom esperar. Se já estiver perto ali dos 5 anos, por exemplo, para expirar, é bom tu esperar logo, né? Para que haja uma renegociação. Porque muitas vezes o que os bancos fazem? Quando você vai querer negociar, você como consumidor, e está ali no início da dívida ainda, eles acabam colocando juros. E é juros demais. E aí, então, você, como consumidor, muitas vezes quer pagar aquela dívida, mas não consegue porque se enrola numa bola de nove pela qual o banco não quer ali resolver o teu problema. Então, quando a gente traz menção a esses artigos, como, por exemplo, o artigo 71, ali que fala, inclusive, em crime por cobrança vexatória, a gente entende a importância desta lei que eu falei para vocês, que inclusive foi tema de seminário da, da, das equipes, né? Então, o artigo 42A, ele exige identificação do credor, por exemplo, falei para vocês, tem que ter essa qualificação, né? A ideia é justamente evitar ali o assédio de cobrança que empurra o devedor ainda mais ali para aquele buraco, né? O cara já está devendo, ainda fica maior a dívida e a forma pelo qual você é cobrado acaba te colocando no lugar pelo qual você nunca quis entrar, né? Então, a lei, ela, de certa forma, ela quer educar o crédito. Ela quer fazer conscientizar. Não só você como consumidor, mas fornecedor também na hora de conseguir negociar isso, né? Não estimular o desespero. Porque, poxa, eu estou devendo, eu quero pagar, mas, poxa, me ajuda a fazer isso também, né? Basicamente, fornecer ferramentas pelas quais as partes, nesse caso, o consumidor e fornecedor, podem chegar àquela solução para pacificar, ou seja, resolver aquela solução ali da dívida. Então, a Lei 14.181 de 2021, bem recente, conforme vocês estão vendo, né, e trouxe esse artigo a mais, criou mecanismos pelos quais, inclusive a gente está vendo o Antônio que está presente aí na sala, sabe muito bem, na outra disciplina, né? Acabou criando mecanismos, Antônio, de conciliação, né? De repactuar, de você conseguir ali ter essa parceria com relação a essa negociação de dívidas. Né? A própria lei trouxe isso. Então, o consumidor super endividado, ele pode procurar o PROCON hoje, o próprio judiciário, óbvio, né? Para tentar conseguir um acordo ali com todos os credores, num processo que realmente lembra, inclusive, até a recuperação judicial das empresas em alguns aspectos com relação a isso. Então, não sei se vocês viram, inclusive, falando em recuperação das empresas, a Oi, de fato, depois de uma segunda recuperação judicial, foi decretada ali com falência. Mas, enfim, é só uma analogia para vocês, só para que vocês entendam, porque o processo lembra um pouquinho. Mas o que a gente consegue entender aí com relação a esse tema da cobrança, dessas práticas comerciais, a forma como elas devem ser feitas, né, já é um indício de uma nova política de consumo. É aquilo que eu falei nas outras aulas para vocês. É uma forma de o direito do consumidor, o nosso Código de Defesa do Consumidor, caminhar com a gente. Né? Uma política de crédito responsável, de respeito à dignidade do próprio devedor. Não é porque eu estou devendo que a forma como eu sou cobrado deve ser feita de qualquer forma. Né? Em outras palavras, antes de 2021, a gente tem aí como marco justamente essa lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele de fato protegeu o consumidor da loja, né? Aquele pequenino. Mas agora, com essa lei do superendividamento, por exemplo, ele também protege o consumidor do banco. É basicamente isso. É um marco com relação a esses consumidores do banco, né? Que lidam com os bancos, que os bancos são enormes, são soberanos com relação a gente.
Então, a cobrança abusiva e o crédito irresponsável, neste caso, né, são duas faces ali da mesma moeda. E aí, essa lei do superendividamento é o resultado justamente dessa tentativa de equilíbrio entre a gente. Né? E aí, o Geilson, ele falou muito bem, inclusive, a respeito disso no seminário, quando ele apresentou sobre a lei do superendividamento. Importantíssimo isso, que a gente traga esse marco legislativo com relação a essa entrada desse artigo no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, então, quando a gente entende ali os limites da cobrança, a gente também consegue perceber que essa preocupação do Código de Defesa do Consumidor, e aí eu até trouxe para vocês, né, com respeito ao consumidor, ganhou mais força com essa lei, óbvio, né, que é essa lei 14.181 de 2021, e aí que surgiu justamente para conseguir entender que tinha muita gente ali em dívida, muita gente enrolada, né? Milhões de consumidores, mesmo querendo pagar, não conseguiam sair ali do ciclo de endividamento, né? Com cartão, com empréstimo, consignado, agora com Pix parcelado, tem essa modalidade. Até utilizei outro dia. Mas, enfim, antes dessa lei, a gente conseguia entender que o Código de Defesa do Consumidor tratava basicamente da compra e da venda, que é importante, óbvio, né? A gente consegue utilizar isso de maneira muito frequente, inclusive hoje com a internet, é uma coisa que realmente não tem como evitar. Mas o crédito em si havia essa distância ainda, né? O crédito agora, ele também é visto como uma relação de consumo, isso fica muito mais claro, né? Com essa entrada do artigo. E aí, por isso, também deve obedecer os mesmos princípios da boa-fé, da transparência, da dignidade, da informação pela qual eu já falei para vocês. Esse artigo 42A, né, que a gente acabou de ver, é justamente esse exemplo, né? A gente consegue entender que ele obriga a identificação do credor nos documentos de cobrança, justamente para que se evite fraudes, óbvio, golpes com relação a isso, mas também proteja o consumidor que já está fragilizado. Além de o cara estar devendo, já está numa situação vulnerável, vem alguém que me cobre e me cobre de forma abusiva. Peraí, mas eu quero saber quem é que está me cobrando, pelo amor de Deus. Então, a nova lei, ela trouxe ali um conceito que é muito importante, né? Desse mínimo existencial com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Isso já estava sendo visto, óbvio, do ponto de vista constitucional, só que isso foi muito bem reforçado ali para o nosso consumidor endividado. O consumidor ele deve ter garantido o básico para viver com dignidade, falando em alimentação, moradia, transporte. Então, nenhum banco, por mais poderoso que ele seja, né, por mais crédito que você tenha ali como credor, neste caso, pode exigir pagamentos que sufoquem mais ainda a vida daquela pessoa, pelo amor de Deus. Né? A ideia é que o crédito dele deve ser um instrumento de inclusão e não de exclusão social. Então, isso se liga diretamente com o que o próprio artigo 42 antigo falava nesse sentido, né? Não se pode humilhar, não se pode constranger, não se pode ameaçar o consumidor para forçar a pagar uma dívida que de fato ele até reconheça, mas que ele ainda não tem condições de pagar dessa forma. Então, uma pessoa aposentada hoje, né? Uma senhorinha ali aposentada com empréstimos consignados. Não sei se vocês viram a reportagem do Jornal Nacional, acho que foi ontem, foi antes de ontem, que mostrou ali, inclusive, pessoas abordando senhores e senhoras aposentados que estavam ali saindo do banco, enfim, com cartões e advogados para verificar a questão de benefício. Olha que absurdo, né? Esse tipo de abordagem. Mas, enfim, pense nesse senhorzinho, nessa senhorinha ali aposentada com empréstimos consignados em alguns bancos que recebe um salário mínimo. E aí, os descontos pelos quais estão ocorrendo consomem quase tudo. O que sobra mal dá para sobreviver, para pagar uma conta de luz. Então, antes dessa lei, 14.181, essa pessoa só podia tentar resolver isso diretamente com o banco. Né? Até tentava procurar a justiça, mas a justiça ainda era muito omissa com relação a isso. Né? E quase nunca conseguia. E aí, de fato, existia uma grande vitória dos bancos com relação aos consumidores. Agora, ela pode, de fato, recorrer não só ao banco, óbvio, mas ao próprio PROCON, ao próprio judiciário, para conseguir facilitar, negociar esta dívida em nome aí da sua dignidade. Então, e pedir ali, obviamente, uma repactuação das dívidas com relação a isso, reunindo todos os credores, né? Por isso que eu falei para vocês a analogia ali com o processo de recuperação judicial. É como se fosse uma assembleia, basicamente isso.
né, reunindo todos os credores para negociar ela de forma justa, e aí, de fato, isso é reconhecido ali com um avanço civilizatório para a nossa legislação. Então, vejo que tudo se conecta, né? Essa cobrança abusiva, o assédio de crédito, né, que eu falei para vocês da reportagem, esse superendividamento ali, são faces do mesmo problema. E isso tem que ser tratado do ponto de vista social também. Né? A lei ela vem para equilibrar essa relação. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor não é uma barreira contra o mercado, óbvio, pelo amor de Deus. Porque muita gente diz assim, o Código de Defesa do Consumidor protege muito o consumidor. Tudo bem, mas alguém tem que protegê-lo, né? Só que a gente também tem que ver ele como um instrumento de justiça social dentro do próprio sistema, dentro do próprio ordenamento com relação a isso. Ok? Olha só, até trouxe inclusive isso aqui, ó, essa peça para vocês, que vocês vão ver, quando a gente fala de repetição de indébito, né, é uma peça que inclusive, acho que foi até a que caiu na minha OAB, acho que foi essa ou foi uma bem parecida. Quando a gente fala de pagamento indevido, a gente entende que o parágrafo único lá do artigo 42, né, ele diz que o consumidor cobrado e que paga o que não devia, tu é cobrado, tu tá devendo, tu é cobrado. E aí tu paga, inclusive, a mais do que tu devia, tem direito à repetição de débito. Isso aí você já sabe, né? Repetição de débito. Ou seja, pagamento ali em dobro com relação ao que ele pagou a mais, né? Ou, enfim, uma conta que ele já tinha pago, ele vai lá e paga. E aí, o que acontece? Repetição de débito também. Acrescida, inclusive, de correção monetária e juros legais. Em outras palavras, se o consumidor ele foi cobrado indevidamente, né, e ainda assim pagou por desconhecimento, enfim, ele pode exigir o dobro da quantia que pagou a mais. Exemplo, imagina que você ali seja consumidor de um banco, né, tem ali uma conta no banco. E aí o banco te cobre R$ 500 de uma fatura que já estava quitada. É possível isso, professor? É possível. Né? Aí, hoje é muito mais raro esse tipo de situação, até porque os bancos em si, eles, justamente para evitar isso, eles têm um sistema muito robusto com relação a essa questão. Mas, enfim, imagina que o banco te cobre R$ 500 de um valor, de um boleto, já estava quitado. O cliente, ele paga para evitar a negativação, né? Até desconhecendo, ixi, será que eu paguei de fato isso? Eu vou pagar. Se que tivesse pago, mas vou pagar. E aí depois comprova o erro, né? Depois que senta e diz assim, epa, mas peraí, já paguei isso. Paguei de novo, e agora? Nesse caso, ele tem direito de receber R$ 1.000, não apenas os 500 pagos. Por quê, professor? Repetição de débito. Ele pagou uma dívida pelo qual ele já tinha pago e ainda foi cobrado de novo com relação a isso. Essa é a repetição de débito. Né? É uma punição, pronto. Uma sanção ali para o fornecedor que cobrou errado e causou prejuízo àquele consumidor. Então, esse tema de repetição de débito é importante reforçar que ele não é visto só na teoria, né? Aqui, como uma peça que eu trouxe para vocês, olha só, a peça, vou já ler para vocês. Mas ele é cobradíssimo também para vocês quando forem atuar na prática, e vocês vão se deparar muito sobre isso, tá? Especialmente não só no Código de Defesa do Consumidor, mas também lá na parte tributária. Não sei se vocês já tiveram contato com isso. E inclusive, a segunda fase do AB, neste caso aqui, é o que eu trouxe para vocês, é uma peça de direito tributário, só para que vocês entendam. Então, inclusive, lá a banca costuma cobrar, né, essas peças que o contribuinte ele paga um tributo indevido, eu acho que é o caso aí que eu trouxe, e aí o advogado precisa propor uma ação de repetição de indébito tributário, neste caso aí, né, para reaver os valores pagos a mais. Então, é o mesmo raciocínio do artigo 42. É basicamente ele, né, o parágrafo único desse artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado ali na esfera dos tributos, neste caso. A diferença é que aqui, quando a gente fala de direito tributário, nessa peça aqui, ó, quem cobra é o Estado, óbvio. Né? E no direito do consumidor, o cobrador é o fornecedor, o credor é o fornecedor. Só que aí a base aqui serve tanto para o advogado que vai atuar com relação de consumo, quanto para quem pensa em seguir realmente carreira pública ou prestar concurso ali para a área tributária, por exemplo, sendo um procurador com relação a isso. Mas vejo que o raciocínio é o mesmo, né? Melhor, na OAB, eles amam cobrar ali o argumento de que a restituição em dobro só vale quando há má-fé do credor, exatamente como a gente acabou de ver, inclusive, ali, segundo o STJ. Então, percebo que aqui, ó, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, deixa eu ler rapidamente, só resumindo aqui, ó.
A indústria alfa vende bebidas tananã para o supermercado beta, que por sua vez vende. Deixa eu ver o que ele cobra aqui. Em abril de 2017, o Estado ABC exigiu de Alfa todo o tributo incidente sobre a cadeia produtiva descrita. Depois vocês fazem a leitura completa. Deixa eu ver o que ele de fato está falando aqui. A Alfa pagou o ICMS, incidente na operação própria, ok. E aí ele fala de ICMS. Ocorre que, para a surpresa da indústria Alfa, o supermercado Beta, que sempre vendeu as bebidas produzidas por Alfa pelo valor de tanto, R$16, resolveu, diante da crise econômica, comercializar as bebidas. Ok. Com isso, a indústria Alfa entendeu que, que a base de cálculo do imposto foi inferior àquela que havia sido presumida, razão pela qual, na prática, pagou como contribuinte substituto o valor de ICMS maior do que aquele que seria realmente devido. Pronto, está aqui, o X da questão com relação a isso. Percebam que, nesse caso da indústria alfa, praticamente é uma versão tributária do que a gente acabou de estudar sobre o pagamento indevido. Né? E, obviamente, como consequência, a gente tem a repetição de indébito no direito do consumidor também, né? Que o contribuinte ele também é um consumidor. Então, no Código de Defesa do Consumidor, quem cobra é o fornecedor, falei para vocês. E quem paga é o consumidor, protegido ali contra cobranças abusivas ou indevidas. Já no direito tributário, fazendo só essa analogia para vocês, mas é o mesmo raciocínio, observem. Quem cobra é o Estado e quem paga é o contribuinte, a gente, como cidadão. Mas o princípio é o mesmo, é exatamente o mesmo. Ninguém é obrigado a pagar o que não deve. E se pagou, tem direito a mais, direito a essa restituição, através dessa peça que a gente chama de repetição de indébito. Aqui, neste caso, observe que a indústria alfa, né, ela recolheu ali o ICMS, né, que é o imposto, sobre uma base de cálculo presumida, acho que é 16, R$14, não sei aí, enfim. Mas o preço real da venda foi menor, aí ele fala em algum momento, né. Então, isso significa que ela pagou a mais imposto do que devia, e agora busca reaver o valor pago indevidamente. É basicamente isso. Professor, então, qual é a medida judicial adequada? Como é que eu identificaria a peça aí nesta questão? Ação de repetição de indébito. Ação de repetição de indébito tributário. Bastava colocar ação de repetição de indébito. Ela é fundamentada, inclusive, no Código Tributário Nacional. E aí eu já não lembro qual é o artigo de cabeça. Mas, enfim, a semelhança com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é bem nítida, a gente consegue ver. Ambos reconhecem o direito de devolver o que foi cobrado indevidamente, né, com correção monetária, juros, em certas hipóteses até em dobro se houver má-fé, óbvio. Né? Então, no fundo, tanto o Código de Defesa do Consumidor como o próprio Código Tributário nacional protegem o mesmo valor constitucional, né? A justiça nas relações de cobrança com relação a isso. Um protege o cidadão diante do mercado, o outro diante do Estado. É basicamente. Mas observe que o raciocínio é o mesmo. Observe como isso pode cair, inclusive, no AB, quando a gente fala nesse caso de tributo. Só para que vocês entendam a lógica. Deixa eu passar aqui. E esse tópico eu coloquei para vocês porque ele, além de ser interessante, eles gostam de cobrar ali na primeira fase do AB. Né? Ele mostra ali que o consumidor, ele não só tem direitos ligados a produtos e serviços, mas também a algo mais, digamos assim, sutil. Né? O seu patrimônio material, conforme eu coloquei aí, não deixa de ser o seu crédito também. Né? Em outras palavras, o crédito é parte da honra econômica da pessoa. Pronto. Né? Ser um bom pagador, ter um nome limpo, ter um histórico de confiança, ter um bom score, né? Quando vocês vão fazer uma compra, um financiamento aí de um veículo, de uma casa, enfim, o score é muito bem avaliado, né? Então, o teu histórico ali de confiança no mercado é um bem jurídico protegido pela lei. É basicamente isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor entende que o crédito é uma forma de dignidade econômica. E por isso a proteção ao nome do consumidor tem que ter esse mesmo peso da proteção com relação à sua imagem. Olha que legal. Isso o próprio STJ está confirmando. Né? O teu crédito está vinculado à tua imagem. Afinal de contas, quando tu vai procurar um financiamento e aí tu procura determinado banco X ou Y, ele vai avaliar isso. Né? Ele vai avaliar quanto que tu tem ali de crédito com relação ao mercado. Ou seja, é como se fosse a tua imagem. A tua honra e a tua privacidade tem o mesmo valor com relação a esse mercado. Então, um exemplo claro hoje para a gente é do cadastro positivo. Não sei se vocês já tiveram mensagens relacionadas a isso, né? Mas, assim, o cadastro positivo reúne informações ali sobre o teu histórico de pagamento, né? Se tu é um bom pagador de fato,
né? Se tu paga tuas contas em dias, se de fato teve algum atraso, eles conseguem calcular isso também, tá? Hoje tem informação sobre tudo, e eles cruzam essas informações o tempo todo, né? E isso é utilizado ali para uma pontuação do teu crédito. Então, isso se relaciona diretamente com o score. Diferente ali de fato, do SPC, do Serasa, que registra apenas informações sobre a inadimplência, quando a gente fala hoje do cadastro positivo, né, as empresas podem ter acesso, inclusive, e aí você pode ter essa anuência e dizer assim, ó, eu quero fazer parte desse cadastro positivo. Não é uma obrigatoriedade, mas mostra também o teu comportamento financeiro positivo, valorizando você, que é um bom pagador, né? Então, a ideia é justamente incentivar esse crédito responsável, né? Quem tem um bom histórico pode conseguir empréstimos, pelo menos é o que se espera. Eu nunca vi isso, até porque o meu score é até alto, mas eu nunca vi isso realmente na prática. Mas, enfim, o que se espera é conseguir ali empréstimos com juros menores, né? Com melhores condições de parcelamento. Só que, assim, esse cadastro ele precisa respeitar também direitos como transparência. Então, ele tem que ser revalidado, ele tem que ser consentido, ok? Tem que ter realmente uma proteção à tua privacidade, até porque eu não estou só respeitando o Código de Defesa do Consumidor, gente. Estou respeitando uma lei geral de proteção de dados, bem recente, você sabe também, né? Então, o consumidor ele tem direito de saber, de fato, o que está sendo registrado, corrigir erros que muitas vezes acontecem, né? Solicitar, inclusive, até a exclusão do seu nome se ele não quiser mais. Então, ele se relaciona, esse cadastro positivo, com aquilo que a gente chama de Open Finance, né? Que é a abertura dos bancos, basicamente isso. É a conversa entre os bancos, como se fosse um network ali dos bancos. Né? Um Open, é como se fosse uma evolução do Open Banking. Então, ele permite que o consumidor autorize, né, que os bancos consigam compartilhar dados entre eles. Né? Compartilhe seus dados financeiros. Contas, investimentos, seguros, se você de fato é um bom pagador, se você utiliza determinado crédito, quanto que você utiliza de limite do cartão, até para que ele te ofereça também outro limite próximo disso. Né? Então, existe essa conversa hoje entre os bancos. Você pode autorizar. Né? De fato, já acontecia isso. Né? Eu digo isso para vocês. De fato, já acontecia isso. Principalmente quando tinha uma lista negra desses bancos. Né? Você que era um mau pagador, você que realmente era uma pessoa que não honrava ele com suas dívidas, já existia de forma bem. Até existe hoje ainda, né? Digo isso para vocês, essa conversa entre os bancos, né? Que era a lista negra. Só que hoje também tem essa conversa aí com relação ao cadastro positivo. Então, você, de forma voluntária, obviamente, né, fazendo anuência com relação a essa adesão, de forma voluntária e segura, sob a supervisão do Banco Central do Brasil, pode autorizar isso. Então, esse sistema ele vem crescendo rápido, é prioridade, inclusive, regulatória do Banco Central com relação a isso nos próximos anos, para que haja, inclusive, até incremento com relação a algumas normas pelas quais ainda estão omissas, principalmente a questão do PIX, né? Aí, quando a gente revoga um PIX, por exemplo, mas isso entende que promove uma concorrência, uma personalização com relação ao teu crédito e transparência com relação ao mercado financeiro. Em resumo, toda essa conversa que eu estou dizendo para vocês acaba realmente dando ao consumidor a oportunidade também e poder sobre os seus próprios dados financeiros. É basicamente isso, transformando ali a forma como o crédito é concedido. Né? Porque o crédito hoje é a tua própria imagem perante o mercado. Mas, claro, junto com a inovação, também vem alguns riscos pelos quais é importante a gente também pontuar com relação a isso. É preciso garantir que a gente consiga ter esses dados que sejam usados, né, que eles sejam ali armazenados de uma forma segura, né, que eles não sejam tratados de forma abusiva, de forma discriminatória, que eu não venda eu como banco para outras pessoas, para outras empresas, que pode acontecer isso, inclusive, né? Utilizar isso para negar crédito com base em perfis automatizados sem explicação. Ah, você é o morador da Areinha, né? De um banco X. Ah, eu não vou dar a mesma oportunidade de crédito para um morador do Maiobão, do mesmo banco. Mas por quê? Qual é a explicação com relação a isso? Ah, mas o perfil é automatizado. Tudo bem, meu amigo, mas e aí? Qual a explicação com relação a isso? Se eu consigo comprovar que existe uma discriminação com relação a consumidores do mesmo banco, e aí só por conta da questão geográfica,
você tem um crédito X e o outro Y, meu amigo, cuidado com isso. Né? Pode gerar indenização com relação àquele consumidor que está sofrendo prejuízo com relação ao fornecimento daquele crédito. É basicamente isso. Para eu comprovar é muito difícil, óbvio. Aí eu teria que fazer algum tipo de comparativo com relação à amostra daquele banco. Mas se eu consigo comprovar de alguma forma, pronto. Eu já tenho aqui um saldo positivo na hora de processar aquele banco perante a justiça. Perfeito? Então, o cadastro positivo, ele é uma inovação, né? Open Finance, enfim, todos esses conceitos modernos com relação a esse network aí do banco com você e com outros bancos, mostram que o crédito ele deixou de ser apenas um número, né? Ele é um reflexo da nossa dignidade econômica do consumidor, portanto, um direito fundamental. Hoje, ainda mais com esse boom aí da internet no mercado, mas que a gente consegue entender que o Código de Defesa do Consumidor precisa proteger também, né, a gente, como consumidor, ali no mundo digital. Professor, mas e o score em si, né? Como é que eu consigo relacionar isso? Né? Como é que eu consigo relacionar com aquele número pelo qual eu quero fazer um financiamento? E muitas vezes eles recorrem a isso, esse score. O score, basicamente, é essa pontuação de crédito, que a gente sabe que existe, né? O mercado usa para medir. Não tem problema ele utilizar, não tem problema nenhum ele usar você para medir ali a sua taxa de pagamento através desse score, né? O quanto o consumidor, de fato, é considerado confiável, é basicamente isso. Ele vai geralmente de 0 a 1.000, nem lembro quanto é o meu, mas de vez em quando eu faço essa consulta para ver se houve ali um acréscimo ou decréscimo, porque isso vai mudando de acordo com o teu histórico de pagamento, né? Quanto maior o número, maior a chance de tu conseguir um bom crédito, e aí se espera que com esse bom crédito também venha menos juros com relação àquele financiamento, né? Até um cartão com um limite melhor. Enfim, é basicamente para que serve esse score. Essa nota é calculada por empresas responsáveis, como o próprio Serasa, o SPC, tem a Boa Vista também, que faz esse tipo de consulta, né? E aí, com base, obviamente, no teu comportamento como consumidor, né? Se paga dias, se tem dívidas, quanto tempo tu está no mercado, quantas consultas já foram feitas, inclusive no teu CPF, isso pode impactar, né? Se as empresas estão consultando demais, o SPC e Serasa, eles diminuem o teu score. Eles dizem assim, peraí, mas por que está consultando demais o CPF dessa pessoa? Inclusive, tu tem até notificação hoje. E tu pode até assinar, inclusive, para saber quais empresas conseguem acessar o teu CPF. Basicamente isso, com base no teu score. Então, veja que o score não é só um banco de dados, né? Ele é um método estatístico, basicamente isso, né, de avaliação, que usa informações de banco de dados, óbvio, né, de acordo ali com o teu histórico, e com o próprio cadastro positivo pelo qual você aderiu, por exemplo, para chegar a essa pontuação específica. O próprio STJ, gente, já se manifestou aí sobre isso, né? Acho que tem uma súmula, aí eu já não lembro. Aí vocês têm que pesquisar. Eu acho que é a 500 ou 550. Quem tiver aí ligado na aula, verifica se é a 500 ou 550. Mas que fala ali que as empresas elas podem usar o score de forma realmente a denotar ali como está o teu cadastro, como é que está ali o teu comportamento perante o mercado, sem precisar de autorização prévia, inclusive. Por quê? Porque se você está precisando de um crédito, se você está precisando de um financiamento, se entende que você está querendo se expor ao mercado. E aí, basicamente, as empresas também podem consultar para verificar se você é de fato, um consumidor confiável, basicamente isso. Então, o STJ já confirmou através de súmula, né? Precisou de uma súmula para isso. Para dizer assim, ó, a empresa pode consultar, não tem problema nenhum. Não precisa nem da autorização. Porque se você está procurando um financiamento, basicamente se entende, você está autorizando previamente que aquela empresa também possa te pesquisar no mercado, para saber como é que você de fato é, né? Desde que respeite ali o direito do consumidor, né? Como o direito ao acesso, à transparência, a correção de informações com relação a isso. Que aí, por exemplo, tu tá com um score baixíssimo por conta de uma conta que tu já pagou, pelo amor de Deus, por que isso está acontecendo? Então, tu tem direito também de saber o que está impactando diretamente aquilo. Até porque isso também, de alguma forma, viola ali a Lei Geral de Proteção de Dados com relação a isso, né? Para que não gere qualquer tipo de discriminação econômica ali velada com relação àquele consumidor. Né? Essa lógica do score, inclusive, me lembra muito um episódio de Black Mirror. Não sei se vocês já assistiram. Acho que o nome em português é Queda Livre, isso. Isso mesmo. É Queda Livre? Deixa eu pesquisar aqui.
Rapidinho. Queda livre. Black Mirror. Que é um episódio de pontuação. É isso mesmo, exatamente. É um episódio de pontuação. Não sei se você já viu. Nesse episódio, as pessoas vivem numa sociedade que tudo gira em torno de notas e avaliações sociais, né? É o cara que dá ali a pontuação o tempo todo. Cada interação, um sorriso, uma conversa, uma carona, se dá para a pessoa, basicamente gera uma nota de 0 a 5. Basicamente o nosso mundo hoje, né? O Uber da vida. E aí essas notas determinam, inclusive, quem pode morar num bairro bom, alugar um carro, conseguir um bom emprego com base nesse score, esse score permanente que você tem ali, né? Parece ficção, parece uma coisa muito afastada, mas o score de crédito mostra justamente que a gente já vive um pouco disso, né? Hoje o valor da pessoa no mercado pode acabar sendo reduzido a um número. O consumidor de score alto tem acesso a um crédito e vantagem pelo qual aquele consumidor de score baixo é excluído, mesmo que não tenha feito nada de errado. Mesmo que tenha tido uma dívida no passado que acabou realmente se enrolando, virando uma bola de neve, mas que acabou, inclusive, depois renegociando, mas que impacta diretamente seu score até hoje. Então, o desafio do Código de Defesa do Consumidor, do direito como um todo, né, é justamente esse: garantir que a tecnologia não transforme o crédito, né, em um instrumento ali de desigualdade social. Tá aí, seria até um bom artigo aí para vocês poderem apresentar com relação a isso, né, que o crédito ele não se transforma num mecanismo de exclusão social com relação a certos consumidores. No final das contas, a gente tem que se perguntar com relação a isso, né? Será que o mercado, de fato, está medindo o risco ali ou está julgando o cidadão com esses números? Aí fica a reflexão para a gente em relação a isso. Deixa eu passar aqui rapidamente para a gente encerrar. Então, assim, quando a gente entende que existe a necessidade de um banco de dados e esse cadastro, né, que inclusive é bem comum a gente ver isso em juizados especiais, que principalmente recorrendo a essa questão aí do prazo de negativação do nome do consumidor, a gente entende também que esse artigo 43 que eu coloquei para vocês, parágrafo primeiro especialmente, ele é muito claro. A informação negativa, ou seja, o registro de inadimplência ali de você como consumidor, não pode ser mantido por mais de 5 anos. Ué, professor, mas por quê? Porque para tudo tem que ter um prazo, gente, pelo amor de Deus, né? Esse é o prazo máximo que, inclusive, o nome do consumidor ele pode ficar ali nos cadastros de proteção ao crédito, como o SPC Serasa. Então, a gente tem que entender, inclusive, que esse prazo ele começa a contar ali da data do vencimento da dívida. Só para que vocês entendam. E não da data em que o nome foi efetivamente incluído no cadastro. Então, se uma dívida venceu ali em janeiro de 2020, o nome do consumidor ele deve ser retirado até janeiro de 2025, ainda que a negativação tenha sido feita depois. Outro ponto importante que a gente consegue entender com relação a isso, se a dívida prescreve antes desses 5 anos, ou seja, se o credor ele perde o direito de cobrar lá judicialmente, né, do ponto de vista realmente jurídico, a inscrição também precisa ser retirada. Ah, é, professor? É basicamente isso. Se você tem o seu nome ali veiculado a uma dívida que já prescreveu, não tem sentido esta dívida acabar te negativando também. Então, a inscrição do teu nome com relação àquela dívida também tem que ser retirada, mesmo que o prazo dos 5 anos ainda não tenha terminado. Né? Se, por exemplo, aquele contrato previu que a prescrição ocorra em 2 anos, obviamente, em 2 anos, caso você não pague, eu sinto muito fornecedor, eu sinto muito credor, mas tem que ser retirado. A ideia é simples aqui, para que a gente consiga entender. Não se pode punir o consumidor eternamente. Aliás, não se pode punir ninguém eternamente, né? Não existe prisão perpétua e isso é um ensinamento que a gente sabe lá desde constitucional. Então, o sistema de proteção ao crédito existe para informar a gente, existe para conseguir ter uma clareza de informação, não para castigar a gente como consumidor. O STJ, que é o tribunal que eu falo sempre para vocês, superior, ele já consolidou esse entendimento, né? Já trouxe firmeza com relação a isso, lá na súmula 323. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui, ó. Isso, bem aqui embaixo, súmula 323, né? Diz que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito, óbvio, só que até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução, ok? Então, o limite é 5 anos, a gente sabe disso. Depois disso, professor, mesmo que a dívida ainda exista, o nome precisa ser
retirado dos cadastros, né? Mesmo que ainda exista a dívida, e aí cabe a você, como credor, como fornecedor, tentar buscar outras formas para conseguir resolver esse problema, mas a inclusão deste nome tem que ser retirada. A dívida continua sendo uma obrigação moral, pronto, né? Mas o mercado ele não pode usar o cadastro para constranger aquele consumidor de forma indefinida, de forma eterna. Então imagina aí que não sei se a Micaele está aí, a Micaele atrasou um pagamento de uma fatura, só a título de exemplo, viu, Micaele? Não sei se está aí, estou nem te enxergando. Mas atrasou o pagamento de uma fatura de um cartão. Bom, tá aí. Micaele atrasou o pagamento de uma fatura de cartão. Que acontece, a gente sabe disso, né? Eu mesmo já atrasei muito, inclusive. Aí atrasou a fatura de um cartão que venceu ali em março desse ano. Mesmo que o banco só tenha negativado o nome dela, né, ali algum tempo depois, a contagem do prazo é feita desde março deste ano. Então, 5 anos depois, essa inscrição ela deve sair automaticamente do sistema. E se não sair, ela pode reclamar no PROCON, ou até entrar com uma ação judicial pedindo a exclusão e indenização por danos morais. Professor, mas isso é injusto. Poxa, Micael está devendo, ainda vai pedir danos morais? Sim, meu amigo, mas você está desrespeitando a lei. Você está ali se sobrepondo à lei com relação à proteção ali do Código de Defesa do Consumidor, ok? Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas e aquelas listas negras que o senhor falou, né, que eles mantêm o nosso nome, mesmo depois de 5 anos, isso aí não é considerado ilegal? Pois é, sim, isso é ilegal, mas acontece. Né? O artigo 43 aí do Código de Defesa do Consumidor, ele é claríssimo para a gente. Né? A informação negativa só pode permanecer por até 5 anos, contados o vencimento da dívida. Não pode ser mantida de forma disfarçada em cadastros internos, em cadastros paralelos. Aí eu digo para vocês na prática, existe? Existe. Infelizmente existe. Né? Alguns fornecedores, especialmente bancos, né? Daí a importância daquele 42A que eu trouxe para vocês. Mas especialmente bancos e financeiras têm esse costume, gente. Tentam manter ali o nome do consumidor em listas negras, né? Essas listas internas que eu falo para vocês. Quando a gente fala de lista negra, é a lista interna de risco, basicamente isso, né? Para ter um termo mais adequado. Uma lista interna entre eles. Uma lista que só eles sabem que existe, né? Mesmo após o prazo legal. E aí isso viola, obviamente, o direito à reabilitação do crédito, que eu estou falando para vocês o tempo todo, né? A própria dignidade econômica da pessoa. E aí o STJ já reconheceu que essa prática é abusiva, pode gerar indenização por dano moral, né? Que fere o princípio da boa-fé. Só que, assim, para eu comprovar que de fato isso existe é muito difícil, né? Então, a única exceção ali seria se o consumidor ainda tivesse outras dívidas válidas, recentes, com prazo dentro dos 5 anos. Aí sim, o banco ele pode até, de certa forma inteligente, incluir aquela dívida para tentar negociar também com o consumidor. Só que fora isso, manter o nome negativado ou em outra lista oculta, né, que eles podem manter de maus pagadores, é considerada ilegal, é considerada antiética do ponto de vista do consumidor. E vale reforçar uma coisa com relação a esse slide que eu coloquei para vocês. O consumidor ele tem direito de saber quais dados estão sendo mantidos sobre ele, ok? E aí, isso eu faço menção sempre com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe essa importância. Então, ele pode exigir, inclusive, a exclusão definitiva dessas informações e até denunciar a prática ao PROCON, caso realmente se confirme que existe essa prática aí, né? Ou a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que trouxe essa previsão com relação a isso, ok? Deixa eu passar aqui rapidamente, como o tempo é curto, eu vou tentar resolver uma questãozinha com você, e a gente continua essa discussão com relação a isso, né? A comunicação prévia de negativação, vou trazer para vocês, a continuação desse artigo 43, que é interessante, na próxima aula. Mas bora resolver uma questãozinha? Deixa eu ver aqui. Ó, eu tinha outras coisas do banco de dados que eu ia falar para vocês. Olha só, não sei se dá para enxergar, tá bem pequenininha a letra, né? Mas essa daqui é uma questão da OAB. Observem. Bora ver. Marieta firmou contrato com determinada sociedade empresária de gêneros alimentícios para o fornecimento de produtos para a festa de 15 anos de sua filha. Perfeito. O pagamento deveria ter sido feito por meio de boleto, mas a obrigação foi inadimplida e a sociedade empresária fornecedora de alimentos, observando todas as regras positivadas e similares cabíveis, procedeu com a anotação legítima e regular do nome de Marieta no cadastro negativo de crédito. Ok.
Passados alguns dias, Marieta tentou adquirir um produto numa loja de departamentos, mediante financiamento, mas o crédito lhe foi negado, motivo pelo qual a devedora providenciou um imediato pagamento dos valores devidos à sociedade empresária de gêneros alimentícios. Ou seja, ela foi procurar ali, foi comprar uma outra coisa e verificou que o seu nome estava negativado, aí resolveu pagar aquela dívida. Pronto. Superada a condição de inadimplente, Marieta quer saber como deve proceder a fim de que seu nome seja excluído do cadastro negativo. Ela tem direito, professor? Óbvio que ela tem. Se ela pagou a dívida, que diabo que o nome dela vai continuar ali no cadastro negativo? O que está se perguntando? A respeito do fato apresentado, assinale a afirmativa correta. A. A consumidora deve enviar notificação à sociedade empresária de gêneros alimentícios informando o pagamento integral do débito. Só pela lógica vocês conseguem matar essa questão. E requerer que a mesma providencie a exclusão da negativação, o que deve ser feito em até 24 horas. Vamos lá. B. A consumidora deve se dirigir diretamente ao órgão de cadastro negativo, o que pode ser feito por meio de procuração constituindo advogado e solicitar a exclusão da negativação, ônus que compete ao consumidor. Será essa? Bora ver a C. Após a quitação do débito, compete à sociedade empresária de gêneros alimentícios solicitar a exclusão do nome de Marieta do cadastro negativo, que é uma responsabilidade do fornecedor, tá? Já dizendo isso para vocês. No prazo de 5 dias a contar do primeiro dia útil seguinte à disponibilização do valor necessário para a quitação do débito. Professor, existe prazo para isso? É 24 horas, é 48 horas? É uma semana? É o quê? Após quitado, de fato, o fornecedor ele tem que informar, tá? Aquele banco de dados, aquela empresa que geralmente é o SPC Serasa, que armazena esses dados com relação à tua negativação, e aí ele tem até 5 dias para retirar isso, tá? Tem até 5 dias para fazer a retirada deste teu nome. Então, C, por enquanto, está completa. Bora ver a D. Marieta deve comunicar a quitação diretamente ao órgão de cadastro negativo e, caso não seja feita a exclusão imediata, a consumidora poderá ingressar em juízo pleiteando indenização apenas, pois a hipótese comporta exclusivamente sanção civil. Vejam aí e me digam qual alternativa vocês marcariam. Letra C. Letra C, não é isso? Perfeito. É basicamente isso. A letra C, ela constitui basicamente o que está na lei com relação a isso. Então, você, como inadimplente, foi lá, pagou aquela dívida. Quanto tempo, então, professor, tem para aquele fornecedor notificar e retirar o teu nome daquele banco de dados negativo? 5 dias, ok? A contar ali do primeiro dia seguinte à disponibilização do valor, que você, de fato, comprove. Ou seja, que computou no sistema, basicamente, do banco, e você pagou aquela dívida. Basicamente isso, ok? Então, a nossa letra C de casa responde a nossa questão. Perfeito, pessoal? Então, com base nisso, a gente encerra. E aí, semana que vem, a gente continua falando. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse artigo 43. Vou trazer alguns insights interessantes para vocês, tá? De como eles podem cobrar, inclusive, isso na OAB. E a gente continua semana que vem. Perfeito? Deixei gravado aqui, aí eu vou disponibilizar mais tarde para vocês. Tá bom, professor. Ok, tá bom, professor. Bom dia. Bom dia, queridos. Boa semana para vocês.